Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Poliana Abreu e hoje nós vamos falar de 8 efeitos psicológicos do abuso. Você tem ideia do que é isso? Não? Então vem com a gente. Então eu sou Poliana Abreu, da Não Era Amor, e hoje a gente vai falar sobre os efeitos psicológicos de um relacionamento abusivo. Os efeitos psicológicos ou fenômenos psicológicos, são raramente discutidos, infelizmente, mas deveriam ser, porque eles explicam muito do que vocês passam, muito do porquê vocês não conseguem sair do abuso e da violência. Explica muito para quem fala assim, mas ela deveria sair, por que ela não consegue sair? Então, os efeitos psicológicos, eles explicam uma grande parte disso, quando vocês têm dúvida do porquê que uma mulher não consegue sair, o que acontece, né? E esses efeitos psicológicos, pessoal, eles acontecem durante o relacionamento abusivo, mas também ocorrem depois que o relacionamento abusivo termina. Então, depois que o relacionamento abusivo acaba, também ocorrem danos e efeitos psicológicos, vem juntinho. Por isso, mesmo que a Não Era Amor trabalha com mulheres que estão, mas também trabalha com mulheres que saíram dos relacionamentos abusivos. Então, eu vou falar hoje sobre 8 efeitos psicológicos. Então, o que são os efeitos psicológicos? São coisas que a gente sente ou pensa e que vem grudadinho com o abuso. Não tem como ter um relacionamento abusivo e não ter os efeitos psicológicos juntos. Então vocês vão se identificar ou com um, ou com dois, ou com vários efeitos psicológicos. Mas quem está ou esteve em um relacionamento abusivo, com certeza vai se identificar com algum desses. Então quando você compra lá o relacionamento, Quando você compra lá achando que é amor, mas não é, vem algumas coisinhas a mais nesse combo, não só o abuso, vem coisas a mais nesse combo. E aí a gente chama isso de efeitos psicológicos. Mas Poli, você tá me falando então que todas nós vamos sentir esses efeitos psicológicos? Sim, igual eu falei, ou você vai sentir um efeito ou mais de um, tá? Então eu tô falando que sim. Vocês vão sentir ou ter esses efeitos psicológicos acontecendo porque eles estão coladinhos no abuso. Então, se tem relacionamentos abusivos, tem efeitos psicológicos, pelo menos um. Então, vamos lá? Vamos ao primeiro efeito psicológico? O primeiro efeito psicológico, ele vem de uma perda de uma consciência. Todo mundo percebe o que está acontecendo, menos você. Todos ao meu redor, ou muitas pessoas ao meu redor, percebem o abuso acontecendo, menos eu. E isso pode trazer uma confusão mental. A gente chama isso de perda de consciência. Então, todo mundo, a amiga comenta, nossa, mas o que ele fez não é legal, a família percebe, às vezes comenta, às vezes não comenta. Isso pode acontecer porque você realmente não percebe o abuso acontecendo, ou porque você já banalizou esse abuso. Então, você se identifica com isso? De todo mundo ao seu redor percebendo o abuso acontecendo, menos você? Isso é efeito psicológico do abuso. O segundo efeito psicológico do abuso que eu queria trazer para vocês é a culpa, que é um dos efeitos psicológicos mais conhecidos por vocês, mais sentidos por vocês e que vocês mais trazem pra gente aqui da Não Era Amor, seja como seguidora, seja como paciente nosso. Eu que erro, mas eu também fiz errado, mas eu também não sou fácil de lidar. Então, essa culpa é da gente achar que se a gente mudar o nosso comportamento, o abuso não vem mais, ou da gente achar que se a gente tivesse feito de um outro jeito, o abuso não viria. Isso é efeito psicológico do próprio abuso. Se a gente não sentisse culpa diante do abuso, muito dificilmente esse abuso iria repetir. A culpa nos mantém nesse abuso, tá? Então, culpa, eu que erro, se eu tivesse feito de um jeito diferente, eu fiz errado também, É um efeito psicológico do abuso. Então, por exemplo, se você é forte, vamos supor que você é forte, e você reage ao abuso e grita mais alto ainda, você também vai sentir culpa,
Talvez você sinta ainda mais culpa, porque quando você grita de volta, você pensa, nossa, eu tô mesmo muito louca, por que que eu fiz isso? Tô fazendo uma coisa que é tão diferente dos meus valores, né? Então, independe se você está numa situação que você se considera forte, porque você rebate, você reage, ou de uma situação em que você está se considerando um pouco mais passiva e submissa, a culpa vai vir, porque ela está coladinho ao abuso. Quando alguém te abusa, e o primeiro sentimento que você sente é culpa, pare e analisa. Se alguém se comporta com você de uma forma e a primeira coisa que você sente é culpa, analisa que provavelmente tem um abuso aí, porque a culpa é uma emoção, é um efeito psicológico grudadinho ao abuso. O terceiro efeito psicológico, então, que eu quero trazer para vocês hoje é a esperança, né? Esperança de que vai mudar, mesmo o abuso só piorando ao longo do tempo. Então, esperança de que as coisas vão ficar melhor, sem nenhum sinal de que está melhorando, na verdade, só piorando. E vejam bem, só piorando também quando o abuso está ficando mais refinado, né? Quando a manipulação está ficando melhor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando acontece o abuso, quando acontece a crise, a explosão, a briga em si, e depois vem a fase da lua de mel, e vocês têm aquela conversa super íntima, super vulnerável, você expõe tudo que você pensa, que você sente, suas vulnerabilidades, o abusador pega essa fala sua e refina o abuso. Então ele aprende a abusar de uma forma melhor. E isso pode ser que renove as suas esperanças. E isso não necessariamente diz sobre uma mudança de comportamento em si, profunda, né? Agora ele deixou de ser abusador e deixou de ser relacionamento abusivo. Não. Isso diz que o abuso ficou melhor, mais refinado. E você está sentindo mais esperança, como se aquilo fosse um sinal de mudança. Então, muita atenção. Esperança vem coladinho no abuso, porque se você não se mantiver nesse ciclo da violência, onde a lua de mel, as promessas de mudança renovam a sua fé, renovam a sua esperança, muito provavelmente você não vai ficar mais no abuso. Então, esperança, como a culpa, é um efeito psicológico do relacionamento abusivo, do abuso, tá? Vem coladinho. Então, falamos do não percebo o abuso acontecendo, mesmo quando todo mundo ao redor percebe. Falamos da culpa e falamos da esperança. Todos esses e os próximos 5 que eu vou contar são efeitos psicológicos do relacionamento abusivo. Ou seja, quando o abuso vem um combo junto. Então você pode se identificar com um desses efeitos psicológicos ou com mais, e já conheço pacientes, já temos seguidores que se identificam com todos eles, tá? Quarto efeito psicológico do abuso, ou seja, não é separado do abuso, não é algo diferente, está coladinho com o abuso, vem junto no combo, é o famoso, ah não, Polly, eu acho que eu que sou abusiva. Ah não, Polly, mas eu também sou abusiva. Essa semana, uma seguidora me mandou uma mensagem assim, acho que meu relacionamento era duplamente abusivo. Aqui eu não vou entrar em pormenores de que mulheres também podem ser abusadoras. A gente sabe que de 81 a 90% dos casos de relacionamento abusivo são casos de mulheres que estão em relacionamentos héteros normativos, tá? Então, esse acho que eu sou abusiva, ele tem que ser analisado com muita sabedoria, né? Cada caso tem que ser olhado com esse conhecimento que eu sempre venho trazendo para você sobre relacionamento abusivo. O que pode ser, então, esse acho que eu sou abusiva? O acho que eu sou abusiva, muitas vezes, quando a gente vai analisar, é um efeito psicológico do abuso. A mulher está lá no relacionamento abusivo, desgastada, fraca, isolada, sem autoestima, perdendo a sua identidade, adoecendo. E aí o abusador abusa dela. É muito comum, muito mais do que a gente imagina, infelizmente, muito mais do que é falado, essa mulher imitar o comportamento do abusador. Ela também ter comportamentos de abuso para se proteger, né? Contra-atacar, que na psicologia a gente chama de contra-controle, para sobrevivência e proteção, né? Então eu já vi casos, por exemplo, onde o abusador deixa a mulher com a saúde mental tão fragilizada, tão desequilibrada emocionalmente, que ela vai e agride fisicamente o abusador.
Então ele usa isso pro resto do relacionamento deles, tá vendo? Você que é abusivo, você me bateu, você que é abusivo. Então, se você, por exemplo, emite um comportamento de abuso, que é um ciúmes porque você está desconfiada e realmente existe uma grande parcela dos abusadores que realmente tem casos extraconjugais. Você está desconfiada, sua intuição está te falando, tem alguma coisa aqui para você olhar importante. E você vai e olha, você é, por exemplo, taxada como ciumenta. E pode ser mesmo que você desenvolva esse comportamento de ciúmes num relacionamento abusivo. Só comportamento de ciúmes ou só um comportamento separado é um comportamento de abuso, mas não te torna abusadora. Mas é sim um comportamento de abuso e normalmente como efeito psicológico, para contra-atacar, sobrevivência e proteção dentro desse relacionamento abusivo. O que acontece muito também em termos de efeitos psicológicos é a mulher terminar um relacionamento e imitar alguns comportamentos do abusador numa próxima relação. Quem se identifica com isso, dá um alô aí. Eu me identifico muito com isso. Quando eu terminei o meu namoro abusivo, mesmo tendo durado 1 ano só, eu imitei alguns comportamentos do meu abusador, como, por exemplo, ciúmes numa próxima relação. Então eu ficava ciumenta, desconfiada de tudo. O cara tava lá no palco cantando uma música pra mim e eu estava desconfiada. Então eu perdi um pouco a consciência e a gente vai falar disso na hora que a gente falar do 8º efeito psicológico de hoje, tá? Então esse acho que eu sou abusivo, você é abusiva, mas a mulher que abusa tem que ser analisado com muito cuidado, muito especial e com muita sabedoria e conhecimento no assunto, porque normalmente, na grande maioria dos casos que eu vejo que vem até mim, que chegam até Não Era Amor, esse acho que eu sou abusiva, acho que eu sou a abusadora, é um efeito psicológico do relacionamento abusivo. Vem coladinho com abuso, tá? Quando eu falo vem coladinho com abuso, é que você não tem muita escolha, é o combo, tá? Você compra um hambúrguer, vai vir a batata frita e vai vir um refrigerante. Vem coladinho no abuso. Um outro efeito psicológico, né? Um outro fenômeno psicológico, que é o fenômeno muito perigoso para todas as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, principalmente aquelas que estão tentando terminar, é a ausência de medo. A mulher que está no relacionamento abusivo, e atenção judiciário, atenção advogadas, isso é algo muito sério, né? A ausência de medo, ela não pode ser levada em consideração para analisar riscos reais que essa mulher está correndo. Porque esse cérebro, essa mulher, não vai sentir medo. A ausência de medo faz parte do combo do abuso, né? Então ela acha que ela não vai sofrer abusos mais graves. Esse é um outro efeito psicológico de perda de consciência. Ela não acha que esse cara vai ser capaz de agredir ela fisicamente. Se ele já agrediu ela fisicamente uma vez, ela acha que ele não vai ser capaz de agredir ela de novo. Se ele já agrediu ela várias vezes, ela acha que esse cara não vai ser capaz de matá-la. Então atenção, pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. As mulheres que vocês veem nos noticiários e na imprensa, que são mortas por seus parceiros, elas não sentiram medo. Elas não sentiram medo. Não existe isso de mulher que gosta de apanhar. Não existe isso. Existem efeitos psicológicos do abuso que mantém essa mulher no abuso e que faz com que ela não sinta medo. A chavinha do medo do cérebro dela é desligado. Então, a ausência de medo vem juntinho com o relacionamento abusivo. Existe aí até uma banalização do abuso, né? O feminicídio, ele é a última etapa de um relacionamento abusivo. Conforme esse cara vai aumentando essa intensidade da agressividade, vai banalizando o abuso para essa mulher. O que era absurdo para ela lá no começo da relação, hoje ela já está acostumada. Então, atenção, pessoal. A ausência de medo que essa mulher sente não pode ser levada em consideração para análise e avaliação de risco. São outras coisas que são levadas em consideração. E lembrando também, alô mulherada que não sente medo, lembrando que a literatura, os pesquisadores, a ciência que estuda isso, né? Pessoas estão estudando 30, 40 anos relacionamentos abusivos, estão estudando há 40 anos abusadores, né? A literatura, ela não separa abusador psicológico de agressor físico, de agressor sexual, por exemplo. A literatura não separa.
a depender do tempo que você ficar nesse relacionamento, um abusador psicológico, ele pode sim se tornar um abusador físico. Ele pode sim se tornar um abusador sexual, a depender do tempo que vocês estão juntos e a depender de pequenas situações, estressores, por exemplo, e a depender do jeito que você vai enfrentar esse abusador ou não. Então, não pode existir, atenção psicólogas, não pode existir nenhuma psicóloga, nenhum médico, advogado, juiz, ninguém no mundo, nenhuma polícia, delegada, que possa falar para você, que possa te garantir que esse seu abusador psicológico nunca vai te agredir. Se alguém está te garantindo que esse abusador psicológico não vai te agredir, essa pessoa está faltando com a ética. Porque não é isso que os estudos falam, não é isso que a pesquisa fala. A pesquisa não garante, não separa abusador psicológico de abusador físico. Muita atenção mesmo. As mulheres que aparecem na TV mortas, né, os casos mais famosos que aparecem na TV mortas, elas também acreditavam que não ia piorar. Elas também não sentiam medo. Sexto efeito psicológico, amores. O efeito psicológico que vem grudadinho no relacionamento abusivo. O efeito psicológico não é nada diferente do relacionamento abusivo. Vem no combo. Vamos lá. Achar que não consegue fazer nada sozinho. Tenho pacientes que choram muito na sessão, entram em desespero porque acreditam que não vão conseguir viver suas vidas sozinhas, que não vão conseguir fazer mais nada sozinhas. Isso é um efeito psicológico do abuso. Vem no combo. Não vou conseguir fazer sem ele, não sei fazer nada, né? Essa mulher, ela já está isolada, fraca, dependente. Mas saibam que é possível sim. Você consegue fazer coisas sozinha? Sim. Então lembre, por exemplo, da sua vida antes dele. Você vivia uma vida antes dele. Você respirava através do seu próprio pulmão. Você não precisa do pulmão dele para respirar. Você não precisa do coração dele para o seu coração bater. Muitas mulheres conseguem sim. Começam do zero, mulheres que não sabiam pagar uma conta no banco, têm filhos, estavam totalmente dependentes dele. Muitas mulheres conseguem e você vai conseguir também, né? O que a gente precisa pensar é que talvez você precise de pequenos passos e que você precisa de ajuda profissional, né? Então, por exemplo, pedir ajuda, sair do isolamento, mas sim, você consegue sim sozinha. Achar que não consegue fazer nada sozinha é algo muito interessante para o abusador, porque faz com que você se mantenha no abuso. Então, quando ele fala, você não vai conseguir sem mim, ninguém da sua família gosta de você, teve uma que apareceu nova esse final de semana, você é adotada. Essa é muito novidade, né? Ai. Deixa eu voltar aqui, porque eu achei essa novidade. Então, você não vai conseguir fazer nada sem mim. Você não vai conseguir viver sua vida sem mim. Ninguém gosta de você. Você é adotada, sua família não gosta de você. Você não tem amigos. Nananana. É tudo uma estratégia para que você fique totalmente isolada e para que você realmente ache que você precisa desse homem para respirar. Você não precisa, você vai conseguir sozinho sim. Eu não tô te falando que vai ser fácil. Não tô. Vocês nunca vão me ver falando aqui no Não Era Amor que é fácil. Se alguém já me viu aqui falando que é fácil, manda print, porque foi montagem. Vocês nunca vão me ver falando que é fácil. É difícil, é sofrido. Vocês vão passar por um processo profundo de autoconhecimento. Principalmente se vocês forem atrás de uma terapia especializada. Mas é possível, vocês podem ter ajuda especializada. É possível sim. Você consegue sozinha sim. Achar que você não consegue sozinha só beneficia o abusador. Sétimo efeito psicológico que vem coladinho no abuso. Quantas de vocês não me mandam mensagem assim? Não mandam mensagens assim pra Não Era Amor? Eu achei que isso só acontecia comigo. Eu achei que era só comigo que era assim. Achar que só acontece comigo, que o meu caso é diferente, é um efeito psicológico do abuso. E às vezes, achar inclusive que o seu caso é melhor que o da companheira, é o melhor que o da coleguinha. Achar que seu caso não é tão ruim assim, que seu abusador não é tão abusador assim, também é efeito psicológico do abuso. Atenção, muita atenção.
Então, quando você vai escutando que o relacionamento não dá certo porque a culpa é sua, e aí você vai sentindo vergonha e vai ficando quieta, silenciada, aí você acha que isso acontece com você mesmo, tá? Mas não esqueçam, isso é efeito psicológico do abuso e vem no combo. Quem aí nunca achou que só acontecia com você? Ou só acontece comigo, ou o meu caso é muito diferente, muito melhor que de todas as outras, porque o meu abusador nunca nem bateu, né? O meu abusador é um pouco melhor. Será que não é uma questão de tempo? Não é mesmo? O último efeito psicológico para ficar, buzinando na sua cabeça hoje. Hoje eu quero que vocês sonhem até comigo, tá? Para vocês ficarem pensando nisso tudo que a gente está conversando. É muito importante pensar sobre todos esses efeitos psicológicos, porque eles são um combo do abuso. O último efeito psicológico é o medo generalizado, né? Então eu saio do relacionamento abusivo e começo a achar que qualquer um pode me fazer mal, né? Isso pode fazer parte de um trauma ou pode ser uma perda de consciência. Achar que agora qualquer pessoa pode me fazer mal ou que todos os homens são abusadores. Vejam bem, é muito importante a gente separar abusador de não abusador, né? Isso já é algo que a nossa sociedade não faz, o judiciário não faz, poucas pessoas fazem e isso é muito grave. A gente não separar e dar os mesmos privilégios de não abusador para abusadores. Muito do porquê que existe abusador na nossa sociedade são todos esses privilégios, né? Então, quando você tem esse medo generalizado e achar que todo mundo vai abusar de você ou que só existe abusador no mundo, né? Isso também é minimizar a sua capacidade de que você não vai aprender a ler os sinais. Eu já vi gente até generalizando isso no trabalho, achar que agora o patrão, os colegas de trabalho estão todos abusando dela e perdeu o trabalho por causa disso. Então assim, você não reagiu por vários anos na sua vida e agora você quer reagir com todo mundo e não confia em ninguém. Para isso, gente, é preciso muito cuidado, é um dano do relacionamento abusivo, pode ser inclusive um trauma desse relacionamento abusivo e precisa ser cuidado. Todos esses 8 efeitos psicológicos que eu trouxe para vocês hoje, eles são necessários terapia especializada, gente. Terapia especializada para cuidar disso tudo. Uma psicóloga que seja experiente, que tenha essa especialidade de lidar com relacionamentos abusivos, ela vai separar o que é relacionamento saudável de um relacionamento abusivo. Não dá pra gente achar que na clínica psicológica, que na terapia comportamental ou outra terapia que seja, é possível tratar relacionamento saudável e abusivo da mesma forma. Não é possível, tá? São coisas totalmente diferentes, totalmente separadas. Então, se um psicólogo ou uma psicóloga não tem experiência e não tem essa especialização ou esse treino para atender relacionamento abusivo, ele pode culpar a mulher, ele pode comprar o discurso do abusador, ele pode não entender esses términos e voltas, ele pode não diagnosticar e tratar do mesmo jeito que trataria relacionamentos saudáveis. E isso é muito perigoso. A mulher, por exemplo, pode não querer voltar numa terapia e pode nunca mais procurar ajuda, tá? Então tem muitas situações em que muitas pacientes nossas, muitas seguidoras já contaram que passaram por isso. E eu não quero que vocês desistam de procurar ajuda. Então, sempre indico terapia especializada, pessoas que têm experiência, psicólogos que saibam atender esses casos, que são casos totalmente diferentes de relacionamento saudável. Ok? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta aqui para eu saber. Divulguem, se inscrevam no canal e não deixe de dar o seu joinha. Até a próxima!